Oi, meu nome é Renata, sou estudante da Universidade Federal do Estado de Santa Catarina, do campus aqui de Curitibanos, e pela disciplina de horticultura vou falar um pouquinho sobre um breve experimento realizado com base no cultivo do rabanete em solo compactado e em solo não compactado. O rabanete é uma hortaliça pertencente à família das brassicáceas e ele é bastante apreciado na culinária, pois ele tem um sabor adocicado e picante. O seu ciclo de vida é do tipo anual. A anatomia da sua raiz é tuberosa, ou seja, ela é uma raiz de armazenamento de energia. Trata-se de uma planta de pequeno porte, que pode chegar a até 30 centímetros. A avaliação do crescimento da raiz em solo compactado e não compactado foi realizada em um período de 30 dias. O plantio foi realizado no dia 20 de agosto de 2021 e foi avaliado hoje no dia 20 de setembro de 2021. O plantio desse experimento foi feito em 2 caixas. O solo de ambas as caixas foi tirado do mesmo local. O espaçamento utilizado entre as sementes foi o recomendado, que é de 5 centímetros entre cada uma, totalizando um total de 12 sementes para cada tipo de solo, que foi o que coube dentro da caixa. Como a germinação e a emergência dessas plantas foi bastante irregular, muitas das plantas vieram a não germinar, acredito que por conta da qualidade da semente. Para realizar essa avaliação, foi feita uma seleção de 6 sementes. Essa seleção foi feita de forma aleatória. Aqui a gente pode ver um comparativo das 6 plantas que foram selecionadas. Na esquerda, podemos ver o rabanete que foi cultivado em solo compactado. Comparado com o rabanete cultivado no solo não compactado, a gente pode perceber que o desenvolvimento radicular foi bastante diferente para os 2 casos. Aqui no solo compactado, a gente vê que as raízes são menores, tem uma grossura menor também, teve menos armazenamento de energia. Podemos observar também que as folhas não são tão vigorosas, não são tão grandes e são poucas as folhas. Aqui no solo não compactado, que é o solo mais aerado, que no caso seria o ideal, a gente pode perceber que as raízes se desenvolveram bem melhor, elas são um pouco maiores. As folhas também são bastante vigorosas em comparação ao rabanete cultivado no solo compactado, além de ter mais folhas também. E o período foi de 30 dias para ambos os casos. Aqui nós temos uma tabela comparativa do diâmetro das raízes. Esse diâmetro foi medido com um paquímetro. A gente pode perceber que o maior diâmetro que a gente encontrou na tabela, no solo compactado foi de 6 milímetros, enquanto que no solo não compactado o menor diâmetro foi de 6 centímetros. Então, o desenvolvimento foi bem maior no solo mais aerado, no solo não compactado. Inclusive, a gente teve um caso que se desenvolveu bastante, que foi o rabanete, o quinto a ser avaliado com 19 milímetros de diâmetro. Aqui temos também um comparativo do comprimento das raízes. Podemos perceber que as raízes conseguiram ir bem mais fundo no solo descompactado, onde o maior índice que ela conseguiu chegar foi a 84 milímetros, enquanto que no solo compactado o maior índice que ela conseguiu foi 54 milímetros. Então, ela consegue se desenvolver muito melhor no solo descompactado. Agora nós temos as medidas estatísticas de posição, no solo compactado, nós tivemos um diâmetro médio de 3,5 centímetros, enquanto que no solo não compactado, o diâmetro médio foi de 9 milímetros, foi de 9 milímetros. O desvio padrão foi um pouco maior, para o solo não compactado, teve mais variação de crescimento, mas ainda assim os valores são maiores. No comprimento de raiz também podemos perceber que a média foi bem maior no solo não compactado, sendo de 60 milímetros, enquanto que no solo compactado foi de 44,83 milímetros. Então, a gente conseguiu uma média bem maior de crescimento, Com esse experimento, a gente consegue concluir
que mesmo no período curto de tempo a gente conseguiu avaliar, né, o quanto as condições físicas do solo, o quanto as condições físicas adequadas do solo são importantes para que a gente consiga ter o maior desempenho de desenvolvimento da planta. Outra coisa que eu consegui perceber também foi que ao avaliar as plantas, o solo não compactado tem muito mais capacidade de reter água, porque o que acontece? Como o solo é compactado, a água cai, né? Por exemplo, a água da chuva, ela cai sobre o solo e ou ela vai escoar ou ela vai evaporar. Ela não consegue penetrar nesse solo para ser armazenada. Enquanto que no solo descompactado, que é o solo ideal, a água consegue penetrar e fica retida ali no solo para que a planta consiga utilizar. Então, é muito importante você ter um manejo adequado das condições físicas do solo, tanto quanto das condições químicas e biológicas. Tem que estar de olho em tudo, porque se o teu solo for muito compactado, as raízes vão ter muito mais dificuldade de se desenvolver. O seu tamanho vai ser limitado, ela não vai conseguir ir atrás de nutrientes, além também de não ter a retenção da água. Muito obrigada pela atenção.